Acho que todo mundo está ouvindo direitinho. Está dando para ouvir todo mundo? Vou pedir a Monique para fazer a apresentação. Nós estamos aqui em Angra dos Reis. A gente está transmitindo a nossa primeira live sobre a questão da Conferência do Clima. E hoje a gente vai estar fazendo um debate por conta dos problemas que o Brasil está enfrentando hoje por conta da falta de preservação do meio ambiente, da falta de preservação da nossa biosfera. Monique, dá um alô para a gente, depois eu vou pedir o Câmbio Up também para dar um alô, vamos lá? Bom, gente, boa noite a todas e todos, né? Nós vamos falar hoje a respeito da COP26, né? Que é a Conferência do Clima que vai acontecer sobre mudanças climáticas, né? Que vai acontecer na Escócia, a partir do dia 1º de novembro e vai de outubro, né? 1º de novembro. E vai até o dia 12. Aí nós vamos falar sobre o que esperar, né? Da COP, né? Vai falar sobre essa questão das questões climáticas, né? E os países do G20, né? A volta dos Estados Unidos esse ano para o Acordo de Paris, né? Então, falar sobre essa questão, que o maior assunto, assim, o que eu acho que eles vão pautar, vai ser a questão do artigo 6, né, que determina o funcionamento do mercado de carbono. Então, o Brasil, né, com esse governo que a gente está vendo aí, né, que mostra uma mentira, já começou mentindo lá essa semana, né, então a gente já teve lá um show de vexame, né, e a gente sabe muito bem o que acontece aqui. Então, vamos ver como é que vai ser essa conferência, né, das mudanças climáticas, e esse ano que está sendo um ano de mudanças assim bruscas, né, enchentes, né, calor, né, tivemos recordes de calor no hemisfério norte, então a gente vai falar sobre isso. Vou deixar agora, né, o Cláudio e o Geraldo, né, se apresentar, mas o nosso papo vai ser sobre isso. Oi, Geraldo, fala para a gente aí rapidinho, uma apresentação sua rápida, para a gente não atrasar, que já está atrasado, e depois a gente vai ouvir o Cláudio numa apresentação bem rápida, para a gente começar. Dá um alô aí para a gente, daí de Pernambuco. O tema é um pouco, digamos assim, meio complicado, mas vamos ver em que é que a gente pode contribuir. A gente vê. Eu até preparei aqui um material que lá na frente a gente vai compartilhar. E é isso. Eu sou professor desde de 75 e nunca fui à sala de aula, que não vou contar uma história mentirosa, não vou contar a história de branco. Eu, indígena, não conto história de branco. Aí as pessoas que não se identificam como indígena não se ofendam, é uma coisa minha, é pessoal minha. E hoje eu sou mestre em teologia e estou me dedicando mais à teologia indígena, a entender todo esse universo. Então, estou aqui para contribuir da maneira que eu puder. Sou daqui do Pernambuco, do Alto Sertão Pernambucano. E é isso. Agora a gente vai ouvir o Cláudio para a gente começar o nosso bate-papo, né, Cláudio? Dá um alô aí para a gente. Boa noite. Cláudio Mascarenhas, do GERMEN, que é o Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental da Bahia, focado exatamente no que o nome diz, no que o título diz, na defesa e na promoção do socioambiental, com 40 anos de atividade, dentre os quais eu estou há 30 na entidade, e sou o diretor. Falar desse tema que vocês escolheram é muito complexo, porque ele é altamente abrangente.
mas a gente poderia tentar resumir dizendo que, durante muito tempo, nós falávamos de qualidade de vida, melhor qualidade de vida, sem definir algo de mais concreto. E isso, para as pessoas que não estavam diretamente dentro do movimento ambientalista, ficava uma coisa um pouco difícil de entender do que a gente estava falando. Esse foco na questão das mudanças climáticas mais concretas, vão enviesar a vida, a economia de muitas e muitas comunidades pelo mundo afora e de muitas espécies. Então, eu acho que é importante a gente falar disso e é importante a gente avaliar quais são as perspectivas que nós temos enquanto Brasil. Ok. Eu vou passar um material para a gente, e em cima desse material... Cristina, acho que seu microfone está fechado. Não, apesar que tem um barulho aí. Vamos começar assistindo o vídeo, e esse vídeo vai dar uma ideia inicial do que vai ser o nosso debate. A partir daí, a gente vai ter 10 minutinhos para cada um. 10 minutinhos com a Monique, depois o Geraldo, e depois eu vou pedir ao Cláudio para fazer aquela reavaliação de tudo após a fala do seu Geraldo. Vamos lá. Povão animado aí, ó. O que o pessoal tá pegando? Beleza, galera? Aí vai marcar tudo aqui em volta, ó. Os barrancos tá lá em cima, lá assim, ó, e o outro pra cá, assim. Ela aqui tá agarrada. Senhores, jovens garimpeiros de Serra Pelada, idosos, aqueles que confiaram em mim para trazer o baixo assinado ao deputado Jair Bolsonaro, eu falei que poderiam confiar em mim, que faria tudo para entregar em mãos a baixa assinado de vocês de Serra Pelada na mão do deputado. Está sendo entregue agora. Então, ele está confirmando e vai passar um vídeo para vocês. O que eu posso falar é o seguinte: meu pai garimpou por muito tempo. Logicamente, isso está no sangue da gente. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia. E sempre que possível, né? Eu parava num canto qualquer, dar uma faiscada. Eu sei que não é fácil a vez de vocês. Eu reconheço, sim, que nós devemos tudo que temos a oeste do então Tratado de Tordesilhas a pessoas com o espírito de vocês. Então o garimpeiro é um trabalhador, é um ser humano e não pode continuar sendo tratado como se fosse algo de terceira ou quarta categoria. Se Deus quiser, vamos buscar meios para que vocês possam trabalhar com dignidade e com segurança. E aqui tivemos a experiência no passado, lá em Serra Pelada, fiquei lá com o Major Curió, que eu conheci depois, foi deputado, depois eu conheci também. E são esses exemplos que nós podemos aperfeiçoar em alguma coisa assim e tocar para frente. Afinal de contas, esse Brasil é muito rico. E vocês, o garimpeiro, o ser humano, o cidadão, está em primeiro lugar nessas questões. Então está sendo entregue ao deputado o convite dos garimpeiros de Serra Pelada, neste momento.
foto. Eu queria passar essas imagens para vocês verem, né? Para a gente começar o nosso debate, terminando com tudo isso que vocês viram, que apesar de estar sendo falado da retomada de uma situação que houve há 40 anos atrás em Serra Pelada, todas essas imagens foram agora, do mês de maio ao mês de setembro de 2021. Vou passar a palavra para a Monique. Monique. Bom, é muito, assim, triste, e eu tenho 41 anos, como eu falei nas outras lives, né, porque eu estou aqui, um maior prazer em estar com o seu Geraldo, com o Cláudio, né, com você, Cristina, e eu cresci vendo essas cenas da Serra Pelada nos anos 80, e aquilo sempre me assustou, porque você vê que desmatamento, né, descaracterização da natureza, né, enfim, é uma destruição. Aí você ouve lá em 2018, ele entregando, né, um documento para o rapaz lá da Serra Pelada, querendo trazer à tona um passado tão vergonhoso com o Brasil, né? Então, o que ele mostra? Ele mostra que ele ainda segue o protocolo do colonizador, né, do explorador, que ele falou que anda até com uma peneira no carro, porque ele só olha para a natureza querendo retirar dela o valor. Para ele é o que está no solo, é a madeira para virar, né? É a árvore virando madeira, né? É os recursos virando produto. Então, esse cara nunca deveria ter ganhado votos, né, do povo brasileiro, porque é a destruição do nosso próprio país, né? Porque há 500 anos, né, a gente sabe o quanto que a gente já foi maltratado, destruído, né, tentando colonizar e mantendo a colonização. E até hoje, quando a gente vê o seu Geraldo falando, né, que desde os anos 70, em 75, eu não era nem nascida, que ele já dava aula, e você vê a importância de você ser um bom professor e saber explicar o que realmente é importante. Porque para você ter esse recurso da escola, a gente vê o quanto, eu falo isso como professora de geografia, né, o quanto é difícil. Há pouco tempo que veio a lei, né, para a gente poder falar da questão indígena e da questão
né, de matriz africana e falar a verdadeira história do Brasil, né? Quantos livros didáticos a gente tem que pegar e falar, não, isso aqui não serve. Porque não serve para falar de florestas, né? A gente sabe da importância, né, dos nossos biomas e o quanto o nosso bioma foi devastado, né? Aqui na Mata Atlântica, né, eu sou daqui de Angra dos Reis, né, eu e Cristina, a gente ainda tem a maior parte de Mata Atlântica preservada do Brasil, está aqui em Angra e Paraty. E os condomínios de luxo estão tomando conta dela. Ou seja, a gente está protegido ou não. E eles ganham carbono com isso, né? Ganham, né, vale de carbono com isso, porque está preservada até quando? Porque já é remanescente de Mata Atlântica. Né? Já é uma área que deveria ser preservada e deveria ser congelada. Né? Isso eu estou falando só da Mata Atlântica. Então, assim, a gente sabe muito bem o olho que ele tem aqui na Cancún dos olhos dele, né? Que para ele... que a gente fala de Mata Atlântica, a gente fala de zona costeira, né? Que a gente tem aqui as margens, né? Aqui em Angra a gente tem a Serra do Mar, né? A gente tem a Serra da Bocaina, então a gente tem todo esse bioma que ainda está, o que tem de preservação, o que tem de água, ele quer privatizar. Quer dizer, já foi privatizado? Então a gente está num país, assim, caminhando. Então, quando a gente fala de COP26, né? De conferência das mudanças climáticas, né? A gente vê quando o seu Geraldo falou da escola, eu pensei na Greta, que agora ela já é maior de idade, ela tem 18 anos hoje, né? A jovem sueca que fez greve escolar, que ela liderou, né, o movimento de greve escolar, porque a escola estava servindo para quê se o mundo estava acabando? Né? A querer explorar mais esse, né? O que a gente vai deixar, né, para o futuro? A gente sabe que daqui a 20 ou mais 30 anos, pensar um futuro já foi difícil, 20 anos para cá, tudo que a gente pensou aconteceu pior, né? A gente ainda está, né, assim, a gente sabe muito bem que reverter isso é muito complicado. Então, a gente vê que a gente tem uma pessoa que cuida muito mal do nosso país, né? É o que eu falei. Ele falou do Tratado de Tordesilhas, olha só que cara quer voltar lá atrás, né? Quer manter essas, né, essas tradições, né, quem é o dono do Brasil, né, quem chegou aqui, quem tomou conta de quem é essa terra, né, os ruralistas agora, a gente sabe muito bem a intenção deles, né, e você vê também uma coisa muito perigosa, né, que esse governo faz, que é a questão das armas, né, armando as leis, a quantidade de armas que está espalhada nas mãos para caçadores, armas de, a gente já falou sobre essas armas perigosas, né, são armas de guerra que estão na mão deles para tomar conta ali do território. Então, a intenção dele é muito perigosa. Ele é muito perigoso. E esse movimento, assim, tem que ser contido, né, de alguma forma. O mundo está vendo o que está acontecendo e, assim, nós somos coletivo. A Terra é um só, não existe planeta B. A gente está aqui, a gente tem que cuidar disso aqui. E eu tenho que cuidar, né, nós temos que cuidar da Amazônia para o mundo todo, porque é importante, né, que a floresta, que é a maior, né, no caso, maior bacia hidrográfica no continente, né? Então, ali a gente sabe que formam os rios voadores, que faz a chuva aqui no Sudeste. Aí vem a questão da água de novo, né? As secas, a gente está passando por um momento agora de queimadas. Aí falam que, não é, as queimadas são naturais, não é porque acontece nessa época do ano, eles aproveitam essa época do ano para lastrar o fogo, aproveita o vento, aproveita, né, o calor. Então, a Chapada dos Veadeiros tá uma coisa assim. Ontem eu vi um vídeo absurdo, sabe? Assim, desastre ambiental. E o cara tá lá, né? Falando, abrindo a conferência da ONU, falando que tá tudo bem, a gente é um exemplo para o mundo e não tá tudo bem. Não tá nada bem, nem aqui, nem lá fora, porque a gente sabe que o que acontece aqui resulta, né, no mundo todo. Mas num governo de terra plana, enfim, a gente está vivendo um fascismo que a gente que é professor, que, né, que trabalha com, que somos ambientalistas, ecossocialistas, que somos subversivos, né, temos que lutar e decolonizar aquilo que a gente falou lá e falar a verdade, mostrar o que acontece, porque a gente tem que mostrar a natureza como um bem para cuidar, porque na Constituição, o que está abaixo do território é da União.
Então, se eu tenho terras indígenas, e aqui a gente, não sei se a gente já falou da Raposa Serra do Sol, né? Enfim, todos os interesses que eles têm nessas áreas é de garimpo. E o governo veio depois disso, esse governo veio já, né? O golpe veio, depois veio esse governo para tomar conta, né, dessas áreas, porque o interesse é o que está ali embaixo, e ameaçando os índios, né? E ameaçando as pessoas, oferecendo garimpo, né? Eu vejo muitas reportagens de imigração do Brasil também, saindo para a Guiana, para trabalhar com garimpo, mulheres que estão indo trabalhar com garimpo. Então, assim, e por quê? Porque a falta de dinheiro, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam sobreviver, né? E vivem dessa forma que enfim, destruindo a própria casa, o próprio planeta, né? Então, se ele quer vender tudo, porque o que ele mostrou né, essa semana é que o Brasil está à venda com a gente dentro, né? E está privatizando tudo, né? Agora a gente tem que trabalhar para os outros, e às vezes não tem nem emprego para a gente, porque é só para os outros que estão aqui, né, tomando conta de tudo. E, infelizmente, não pode, assim, né, não dá para ser assim, a gente tem que realmente falar disso. É um assunto complicado, mas é necessário, né, saber que a gente não faz parte desse governo, assim, né, não pensa como essas pessoas, porque pessoas que são destruídas. Até agora, os exemplos são só de destruição, né, e assim, como é que eu posso dizer? Ele é explícito, né? Ele não se esconde, é o fascismo, assim, por mais que está ali mostrando uma coisa que as pessoas, né, algumas pessoas ainda... A gente sabe que esse governo não, né, não vai ter, né, não vai à frente, mas, enfim, experimentaram ele, né, e está aí um mau exemplo, né, do que não se deve fazer com o país, que é o que ele está fazendo. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, porque eu não marquei meu tempo, mas eu queria ouvir os outros convidados também, para a gente já poder, né, continuar. Passar a palavra para o Geraldo. Vamos lá, Geraldo. Muita satisfação, muita vontade de ouvir você falar. Fica à vontade. Eu acho que o Geraldo fez igual a mim, não abriu... Aí. Eu sempre tenho um dizer, na vida o que a gente aprende, que a gente não repassa, quando a gente passa desse plano para o outro, foi embora também. Então, se a minha luta de aprendizado não valeu nada. Eu não gosto de falar daquela figura que hoje está sentada lá na cadeira do presidente. Eu tenho pavor de falar daquela figura triste. Mas, na vida, a gente paga pelo preço da escolha. E eu sempre tenho uma mania comigo de quando eu vou votar, eu não vou reparar a proposta que o cara está dizendo. O que ele pensa lá para o futuro, eu vou olhar a pessoa dele. O que é que eu encontro naquela figura triste que está lá? Uma pessoa que aos 38 anos de idade, o Exército joga para a reserva. Por que é que o Exército vai colocar uma pessoa com 38 anos de idade sendo capitão na reserva? Alguma coisa aconteceu. O cara é louco que queria tocar fogo no próprio quartel onde ele era alocado. Como é que uma pessoa desequilibrado mentalmente pode administrar um país? Por aí já começa o erro. E não é só nesse governo agora. A gente tem outros governos passados que, quando a gente fala do clima, a consequência não é da agora. A consequência não é da agora. A gente vê a expansão agrícola, a chamada fronteiras agrícolas. Aí me vem uma pergunta. A nossa base alimentar
É a base de milho, a base de soja? Não. O brasileiro não tem o hábito de comer milho e comer soja. Então, para que plantar tanto milho e tanta soja se a população passa fome? Por que é que eu vou ter que desmatar, acabar com o meio ambiente para produzir uma coisa, que meu povo não come, que meu povo não consome? Porque o consumo de milho e de soja no Brasil é muito pequeno, o tamanho da população. Não tem a necessidade de se plantar tanto. Quando a gente vai olhar qual é para onde é que vai todo esse alimento produzido, safras e safras, recordes e recordes mundial, vai para a China. A gente vai olhar a China não, a base alimentar do chinês não é milho. Não é milho, não é soja. Vai para lá para engordar porco. Quem vai comer esse porco produzido na China? O resto do mundo. O resto do mundo. A soja. O óleo produzido com a soja no Brasil é muito pequeno para o tamanho da produção. A produção de óleo no Brasil, vindo da soja, é muito pequeno para o tamanho da produção. Essa soja vai para onde? Vai para a Holanda, para a produção de leite. E nós brasileiros, a maioria do brasileiro não tem o hábito de tomar leite. A gente não tem o hábito de consumir muita carne suína. Então, para quê? Para que eu desmatar tanto? Aí vem a questão, por quê? Da questão de hoje, o coisa que está lá, reavivar a briga contra os indígenas. Contra os indígenas. Não é porque eu seja indígena e queira defender. Não é porque eu seja indígena que eu queira defender. Tem muitos indígenas que estão virando a cabeça e seguindo os grandes latifundiários. Isso é verdade. É fato. E eu não vou aqui, porque sou indígena, botar a mão na cabeça de ninguém. A gente tem uma prática de só tirar do meio ambiente aquilo que a gente necessita. Eu não necessito desmatar. Por quê? Se a minha roça é só para minha alimentação. Eu não crio gado, porque eu tenho a caça. Eu não destruo o rio porque eu tenho a ave e o peixe à vontade. Na mata eu tenho a semente, eu tenho a fruta, eu tenho a sombra e tenho a chuva. Mas por que eu vou desmatar? Por que é que eu tenho que destruir? Mas, infelizmente, a cultura brasileira, das pessoas que dizem que sabe tudo, que aí são a elite, quem tem lá sua ruma de bens, que é destruir. Eles têm a mente podre no acúmulo. E eu só posso acumular dinheiro, acumular riqueza, se eu destruir. Aí vira um rolo pressor, passa por cima de tudo, não respeita nada. Mas aí me veio uma reflexão que diz o seguinte, eu até anotei aqui, para
para a gente fazer uma reflexão. Um dia, nós indígenas, ou a sociedade nos absorve, ou nós somos exterminados. Um dia, ou a sociedade nos absorve, ou nós somos exterminados. Acontecendo qualquer uma dessas duas coisas, muitos saberes que são guardados também vão embora. E eu me pergunto o que será da Terra. E aí eu incluo nessa discussão não só o saber indígena, não só os saberes indígenas, mas os saberes da matriz africana. Para onde é que esse mundo vai? Não é só o Brasil, não. Nós estamos falando de um pedacinho de mundo. É o mundo inteiro. Vai para onde? Porque isso acontecendo, calando-se essas duas matrizes, a matriz indígena e a matriz africana, acabou-se o mundo. Porque nós ainda estamos aqui para brigar pelos pedacinhos de matas fragmentados que a gente tem. Que a gente precisa dessa natureza. E no dia que essas duas matrizes deixarem de existir, que fica só a matriz branca, o que será do mundo? É só uma reflexão para a gente pensar. Esperando o Cláudio, né? Ele deve ter levantado para fazer alguma coisa. Voltou. Vamos ouvir agora o Cláudio. Cláudio, está conseguindo ouvir a gente? A conexão dele parece estar travada. Parece que sim, parece que está travada. Ah, agora destravou. Cláudio, pode ficar à vontade, é você, por favor. Está me ouvindo? Mas eu estou aqui acompanhando desde o primeiro momento. Essas colocações que foram feitas pelos dois companheiros que já falaram, eu acho que atendem bastante a uma certa leitura, um pouco de diagnóstico da nossa situação hoje, mas com foco muito na figura do miliciano. Eu acho que toda vez que a gente dedica um tempo a ficar falando e analisando o miliciano, a gente está fazendo o jogo que interessa a ele. Esse é uma pústula que saiu lá, não sei de onde, e viu o presidente da República exatamente com essa estratégia, a estratégia do fale mal, fale de mim. A pauta do discurso dele, desde o primeiro momento, de agredir a todos os pensamentos, de todas as coisas que foram sempre consensuadas, né?
é uma estratégia exatamente para poder andar na contramão de tudo. E foi andando na contramão que ele, sem partido, sem ninguém, sozinho, ele e a milícia familiar dele, chegou à presidência da República, está se mantendo lá e tem quase que o mesmo percentual de votos do PT, que levou 18 anos no poder. Então, eu acho que eu procuro evitar de falar do miliciano. Acho que ele de maluco não tem nada, ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo, ele não tem o controle do processo no qual ele está inserido, porque ele é usado por uma máfia muito maior do que ele. Ele é usado, ele foi escolhido por ele ser essa figura destramelada, que não tem limite, né? Para poder fazer o papel que ele está fazendo, que é o papel do desmonte do Estado brasileiro, o desmonte da legislação brasileira, o desmonte dos direitos do cidadão, dos trabalhadores, das comunidades, o desmonte da defesa do meio ambiente, desmontar tudo, e na medida do possível que ele vier a conseguir, entregar coisas para a iniciativa privada. E esse sim é que é o projeto de quem está por trás dele. As empresas do capital privado, todos os serviços que possam ser negócio, possam se transformar em negócio. Na cabeça de um neoliberal radical, até Forças Armadas pode ser privatizada. O argumento deles é que se o Estado tiver uma agência de controle devidamente aparelhada, bem equipada, o Estado faz o controle de todas as suas tarefas, embora elas sejam realizadas pela iniciativa privada. A educação, a saúde, né? E assim por diante, até as Forças Armadas, até a defesa, imagine. Então, quem pensa assim é quem está por trás dele, que montou todo esse projeto, aproveitando o que o PT conseguiu despertar numa parcela da sociedade brasileira pelas coisas que fez ter feito e não tomou raiva do PT, se sentiu discriminada e excluída do processo do governo, que a gente conhece de perto muitas e muitas situações. Então, esse projeto maior, usando esse sentimento antipetista, de um lado, e a maluquice do cara, maluquice entre aspas, esse personagem que ele criou, como se fosse o super-homem, como se fosse o cara que vai salvar o país, o salvador da pátria, juntando essas duas coisas, fez com que esse cara chegasse à presidência da República. O projeto que está por trás dele previa só que ele ficasse um mandato, e depois seria Dória. Dória, sim, que é o cara preparado funcionário total. Guedes faz parte desse projeto. Entrou junto com o Bolsonaro para começar o trabalho, para começar a fazer o trabalho. Enquanto o Bolsonaro chama a atenção de toda a mídia nacional e internacional, do povo brasileiro, todo mundo discutindo as merdas que ele falou de manhã, de tarde e de noite, o Guedes vai por trás e vai privatizando, vai tirando direitos, vai alterando a legislação, assim como quem estiver no meio ambiente, que era o Salles e agora é o outro aí, vai fazendo a mesma coisa com a questão ambiental.
Então, ele é um personagem criado para isso, para distrair a todos nós e a mídia, e a grande mídia, inclusive. A Globo não faz outra coisa na vida a não ser falar mal dele. Agora, você veja que coisa estranha. Ninguém mais do que a Globo tem convicção de que toda vez que fala o nome Jair Bolsonaro, presidente Bolsonaro está promovendo ele. Ela bate nele sem parar, mas ela bate nele falando. Tem alguma coisa de misterioso. Era preciso que a gente fosse criança para não enxergar que tem um jogo nisso daí. Então, quanto mais fala o nome dele, mais isso vai ser fixado na cabeça da grande massa do povo brasileiro, que não sabe em quem está votando, aprende um nome qualquer como esse e começa a ir para a urna e dar o voto, porque quem elege é essa grande massa. As pessoas que estão nessa discussão aqui e todas as outras pessoas que possam vir junto conosco, essas na urna pesam muito pouco, não elege ninguém. Quem elege é a grande massa. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é isso. Eu acho que a gente não deve investir muito em estar analisando, nem perdendo tempo, nem discutindo o miliciano. O miliciano é um cara para ser tratado como uma pústula que chegou lá dessa forma, né, usando todos os recursos mafiosos da internet, etc, etc. E se a gente não tiver uma boa estratégia, ele vai ficar mais 4 anos. Então, eu acho que o que a gente deve fazer é pensar qual a estratégia que a gente faz para poder a gente tomar o país de volta, entre aspas, porque qualquer um que vá para lá, seguramente não é aquilo que a gente gostaria que fosse, mas pelo menos que não seja o que ele está sendo. Então, o que é que a gente pode pensar de estratégia? Acho que para poder ter, seria ele se juntasse, fizesse um pacto, porque são diferentes, todos são muito diferentes, cada um tem uma história, cada um tem um macete, cada um tem um interesse, cada um tem uma motivação, cada um está olhando um determinado pedaço. Eu não estou dizendo para unificar, não é unificar, não. Mas é estar com um pacto para poder impedir que ele renove o mandato. Esse pacto tem que conseguir ser construído. O ideal é que a gente saísse com uma chapa única representando todo esse campo que é contra ele. Essa chapa única terá que ser um governo de coalizão, onde os diversos partidos, as diversas correntes, as diversas lideranças, cada um vai ter um pedaço desse bolo, para poder a gente ter a certeza de que toma de volta. Para depois, então, a gente ver qual é o passo seguinte. Não é isso que está acontecendo, não. Infelizmente, o que está acontecendo, que interessa exatamente aos dois polos, é Lula versus Bolsonaro. Isso só interessa ao PT e só interessa a Bolsonaro. Só. Então, ou a gente vai continuar nessa desgraça que estamos, ou a gente vai cair naquela desgraça que estávamos. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Qual é a estratégia que a gente faz para poder conseguir contribuir para que isso não continue dessa forma? Alguma coisa tem que ser feita. A minha sugestão, quando nós conversamos, é de que desse papo nosso, que começa com a preocupação socioambiental, possa surgir um escopo, um esqueleto, um rascunho de um documento, onde a gente monte uma pauta do socioambiental, colocando as nossas questões com relação às comunidades, com relação
aos impactos ambientais, de uma forma tal que a gente possa fazer isso chegar. Está cortando a voz dele. Monique, você está conseguindo ouvir o Cláudio? A minha conexão está horrível, pode ser a minha conexão. Vocês estão conseguindo ouvir? Não, está travando, agora travou mesmo. Bom, enquanto ele... Vou pedir o Diego, tenta entrar aí no Zap, ver se ele sai e entra de novo. Enquanto a gente tenta fazer ele entrar novamente, eu queria falar para vocês que a gente tem um debate bastante amplo, que não vai ser só hoje. Eu estou propondo que toda quinta-feira, sem esse problema abençoado que houve hoje, né, Monique? Que eu nunca vi isso, com computador novo, a gente consiga, Geraldo, retomar essa fala. Eu gostaria muito que você estivesse com a gente toda quinta-feira, na medida do possível. Eu queria dizer que teve uma coisa que você falou, e eu acho que a Monique também deve ter percebido, que é a verdade dos fatos. Eu não posso acreditar que o Bolsonaro é tão inteligente para ter conseguido tanta coisa tão rápido. Mas, como você bem falou, o problema somos nós. E, assim como você não teve medo de dizer que algumas lideranças, algumas pessoas indígenas, infelizmente, estão concordando com o que está acontecendo, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui em Angra dos Reis, infelizmente, né, Monique, apesar da nossa luta contra a usina nuclear, a gente tem o maior embate com nossos colegas, com nossos moradores. As pessoas não querem entender o que vai acontecer aqui. Ontem a gente estava conversando com o Libânio, você também participou da live da última vez, com o que está acontecendo em Pernambuco, em Itacuruba, para que não aconteça lá o que acontece aqui. E eu tenho em mente que não vai acontecer, porque eu vejo em vocês uma união que eu não vejo aqui em Angra dos Reis. Então, hoje, quando você estava falando dessa questão da divisibilidade de alguns grupos indígenas que, infelizmente, estão acreditando mais uma vez na promessa do homem branco, nós aqui em Angra dos Reis, mais uma vez, ainda estamos acreditando em promessas da usina 3, através da eletronuclear. Então, o que a gente percebe, sabe, Geraldo, é que a maior luta é entre nós. Eu não sei se um dia a gente vai conseguir vencer esse obstáculo, que é a falta de união que há entre nós. Mas eu queria te dizer que hoje, vendo a gente conversar sobre isso, de uma forma tão tranquila e de uma forma tão prática, eu vejo que a gente está produzindo, sim. É o que a gente já conversou antes. É a nossa vontade de estar aqui e procurar uma solução, sim, mas que vai ter que ter muita união. Nesse momento, eu vejo que o maior problema nosso é a falta de união. Eu queria agradecer muito que vocês estivessem aqui, eu gostaria muito que vocês estivessem na próxima quinta. Eu queria passar a palavra para a Monique, para ela fazer uma fala final, e depois para você, enquanto o Cláudio tenta voltar. Cristina, realmente, assim, Geraldo, né, se a gente não se articular, não achar... Porque, assim, eu acho que a articulação é o caminho, né? É uma forma de juntar os saberes, né? Essa ecologia dos saberes, como a gente já falou também, né? E através das comunidades tradicionais, né? Dos povos que defendem o território, das universidades, que, no caso, é o mais importante, né? Não são as universidades que vão chegar lá, fazer pesquisa e depois levar. É o território levantar, né? Esse território das comunidades tradicionais,
ele levantar as suas demandas para, a partir daí, juntar com as ecologias de saberes, que são esses técnicos, né, pesquisadores, que, a partir das articulações, né, vão se articulando com movimentos sociais, né, com pessoas que realmente possam levar isso, buscar possíveis soluções, né? Aí, de que forma? Né? Através da gente estar gerando, no caso, a rede de solidariedade. Essa rede de solidariedade é você conversar. Eu acho assim, né, o seu Geraldo, que, né, falou que eu senti uma presença muito, assim, espiritual em relação a gente está falando de um tema tão difícil, pensar no futuro, né, com países que só pensam em dinheiro, né, que é o caso do nosso, e desses 20, né, que ninguém que está ali está interessado em realmente preservar o mundo, está interessado em o que fazer com esses recursos em 30 anos, né, como, enfim, desgastar mais a natureza, e é isso que o resultado, né, enfim, é o que a gente está vendo. Mas a gente está criando essas redes de articulação, né, essas redes de solidariedade, reconhecendo os territórios, né, aí, como eu falei, reconhecendo as demandas e fazer daí as políticas públicas, através da gestão. A gestão que nós estamos é das piores, né? É a pior de todas que eu já vi em 41 anos. Apesar do que o Cláudio falou, né? Ele está certíssimo. Não é de hoje que o Brasil caiu nesse buraco. O Brasil foi caminhando, foi sendo empurrado, né? E é de 500 anos que a gente está nesse buraco, né? Que só estão aqui usando os nossos corpos, né? Os nossos territórios, para estar destruindo, né? A nossa cultura. E o que o seu Geraldo falou é muito importante. Se eles não, né? Se a gente não pudesse, no caso, né? Se eles não aceitarem os índios, eles vão exterminar. Acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, em que eles armaram a população, né? Os colonizadores para tomar conta do oeste dos Estados Unidos, né, atrás da Corrida do Ouro, né, caminho do Eldorado, tudo que aconteceu, esse cara, né, quis trazer para cá. Ele fala do Eldorado também, a família dele tem histórico de já ter descoberto o ouro aqui no Brasil, da onde eles são. Então, a gente tem toda uma coisa de querer conquistar um território que tem dono, né, que é nosso, que é dos nossos ancestrais, né? Eu não me apresentei aqui, eu acho que não, eu acabo sempre nunca me apresentando direito, mas eu sou descendente de família caiçara, né? A Cristina também né, daqui de Angra, a gente tem essa ancestralidade do sangue, de ser do território, de sofrer nos nossos corpos, né? A desterritorialização, né? De achar que isso aqui é um território vazio, mas não é. Aqui é cheio de história, cheio de cultura, cheio de saberes, né? E a gente foi engolido pelo progresso em 40 anos, né? 50 anos, né? É usina nuclear, é Petrobras, né? No caso é terminal petrolífero, né? Enfim, a construção de rodovias, né? Tirando as comunidades, né? dos seus lugares. Então, voltando à questão dessa rede de solidariedade, se a gente não se juntar, né, que é o caminho, né, é articular, é formar esses grupos de fortalecimento para poder criar soluções, né, e através de políticas públicas, que não é caridade, que não é dar voto, não é comprar voto, entendeu? Porque o Brasil tem que aprender, né, que a gente tem democracia, que a gente saber, né, se orientar, ser um povo unido, né, a gente vai conseguir, sim, né, derrubar esse governo que está aí, porque a gente já sabe muito bem que hoje em dia nós temos o MST no Brasil, assim, né, numa luta de fortalecimento para investimento mesmo, criando bancos para a gente poder investir neles, para eles poderem ter recursos, para eles poderem, né, botar comida na nossa mesa, porque é dali que a gente precisa, é dali que a gente tira os nossos alimentos. É como o seu Geraldo falou, a gente não come milho e soja. A nossa cultura não é essa, né? A gente, né, planta para virar ração, né? Eu falo disso com meus alunos já há 20 anos. E aí vem a questão dos transgênicos, né? Que a gente está, tudo no mercado hoje é transgênico, né? Os produtos industrializados. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente põe para dentro do nosso corpo, porque a gente vê, até porque a gente está falando da biosfera Neide das Neves, né, que
ela comeu lixo nuclear, né? Então, você vê como que você, né, não sabe nem o que a gente está tendo contato, né? Então, a gente precisa se fortalecer, né, criar essas articulações, e através de pessoas, né, que são envolvidas em movimentos sociais, criar soluções para gestar, pegar poder, pegar governo, entendeu? Botar gente do povo ali, né? Botar índio no poder, botar igual a gente tem, mas assim, são poucos, mulheres no poder, né? Pegar esses espaços de parlamentos e criar defesas do nosso território, porque senão é PEC atrás de PEC, vão engolir tudo, né? Então, a nossa maior força está no nosso povo, né? E o que a gente tem que trazer mesmo é fortalecimento, é luta, essas conversas. A gente poder tirar, né? O ano passado não teve a COP, né? Por causa da pandemia. Esse ano, eles vão fazer, mas assim, tem que ver se vai ter as seguranças, porque o cara lá que está representando o Brasil, ele não está vacinado. Então, ninguém quer chegar perto dele. Já teve pessoas, por exemplo, a Greta, como eu falei aqui, ela falou que só vai se todos tiverem tomado vacina. Né? Então, a gente sabe que está difícil botar esse povo para se vacinar, porque não quer, são negadores, né? São negacionistas, né? Então, a gente tem que repensar, se juntar, porque a gente com a gente, né? E criar uma rede de fortalecimento, de solidariedade, para a gente poder criar soluções para um futuro, né, melhor. Essa é a minha palavra. E agradecer a presença do seu Geraldo, sua. Eu não sei se o Cláudio consegue voltar, mas que é muito importante a gente estar conversando sobre isso, porque saber que a gente não está sozinho. Né? Eu estou aqui em Angra, o seu Geraldo está em Pernambuco, né? No caso, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a Cristina também, o Cláudio lá da Bahia, de Salvador. Então, a gente vai criando as nossas redes de solidariedade, podendo, né, ver o que a gente pode fazer sempre do bem, né? Porque é o bem viver, é isso. Bem viver coletivo. Esperar o seu Geraldo falar, seu Geraldo. Tem um negócio que vocês falaram, de eu não ter medo de falar as coisas. Mas eu desde 94, que eu passei de 94 até 2015 dentro do movimento sindical, os trabalhadores rurais. E nesse período nós pegamos uma briga muito grande com a construção da barragem de Itaparica. Aí eu aprendi muito a tomar porrada, porque a gente, quando se torna liderança, e quando a gente abraça, não é nem se tornar liderança, quando a gente abraça uma causa, a gente tem que pegar um pneu e botar nas costas, porque porradas vão ser muitas. Agora, tem um negócio que eu acho que já era para ter acontecido. A gente tem tantas instituições, tantas organizações que clamam pelo meio ambiente, mas eu acho que o tempo está se afunilando, e eu não sei se a gente vai ter fôlego, que nem a Monique falou, para daqui a 30 anos. Eu não sei, Monique, se a gente tem esse fôlego ainda de 30 anos daqui para frente. E a gente tem várias instituições, mas e organizações em defesa do meio ambiente. Mas nunca foi feito um levante. A gente ainda não vimos movimentos de massa, de protesto em massa em defesa do meio ambiente. A gente construiu uma rede para defender o meio ambiente. É preciso saber quem são meus parceiros. Quem é esses parceiros que eu vou convidar? Como é que a gente vai chegar
lá na capital do Brasil, lá nos poderes, fortalecido para que eles nos entendam, para que eles olhem com o mesmo olhar que nós estamos olhando. E isso não é um negócio para hoje. É um negócio para 20 anos atrás. Para 20 anos atrás. E eu pego como exemplo o Rio São Francisco. O Rio São Francisco até 78, quando foi enchido o Largo de Sobradinho, o rio era um. O rio era um. Tinha várias espécies de peixe. Depois do enchimento da barragem de Sobradinho, o rio morreu. Hoje nós não temos as mesmas variedades de peixe, a variedade de espécies de peixe. Não tem. Quer dizer, e a gente fica a mercê, e aí não é só o Geraldo, a Monique, a Cristina, o Cláudio, que vai fazer isso, não. Nós somos apenas um beija-flor. Cada um de nós é um beija-flor carregando um pinguinho d'água para apagar um grande incêndio. É preciso que a gente trabalhe as comunidades das periferias. As comunidades de campo. Não é o grande produtor, não. Pequenininho. Pequenininho. Porque é ele que vai sofrer. É ele que vai sofrer. Quem sofre na cidade, nas cidades, é o pessoal que está nas periferias. Porque as grandes elites da sociedade, eles estão muito felizes com o que está acontecendo. Estão muito felizes. Estão na área de conforto deles. Eu pergunto, de que maneira a gente vai pensar isso? Quem é as pessoas que a gente vai articular? Quem é as pessoas que a gente vai trazer para perto da gente que tenha peso que a gente chegue em Brasília? Porque a gente se sentar aqui, 4, 5, 10 pessoas, pensar num documento, é fácil. Colocar nossas necessidades no papel, é fácil. A gente consegue fazer. Agora, como é que a gente faz para chegar lá? Porque é lá onde está o poder, é lá onde está a decisão. É lá que decide. Só queria deixar esses pontos para reflexão. E que nem você falou, Cristina, eu vou estar junto com vocês até a última live. Pode ter certeza disso. Eu só sou velhinho, mas sou ruim. Eu só sou velhinho, mas eu sou teimoso. Eu queria dizer, olha, se a gente conseguir mais uns 2 no estilo do Geraldo, a gente vai ficar bem. Porque você dizer que colocou um pneu nas costas para suportar tanta pancada que você levou, ô Geraldo, eu percebo que eu estou só no início, então, porque a gente só está convivendo com a usina desde que eu tinha 12 anos, 10 anos. Eu vou fazer 60, então eu só estou 50 anos
convivendo com a usina, então ainda falta muito ainda, não é, Monique? A Monique é um bebê perto da gente, então. E, assim, toda quinta-feira a gente vai ter que falar daquele miliciano. Não vai ter jeito, porque eu acho, Geraldo, que você e a Monique vão concordar comigo. A melhor forma de combater o inimigo é conhecer ele a fundo. É porque a gente está tão envolvido emocionalmente, gravar esse vídeo que eu gravei para passar aqui para vocês foi bem complicado. Até para ouvir a voz dele, nem o meu cachorrinho gosta. Né, Monique? Já mostrei, nem o meu cachorrinho gosta do nome dele. Mas, assim, nós precisamos estudar essa pessoa. Nós precisamos saber como lidar e como envolver mais alguém, como o Geraldo está falando. A gente precisa de alguém. Eu acho que a gente precisa de alguém que vá onde a gente não vai conseguir ir. E talvez, quando isso acontecer, ele pare para ouvir a gente. Eu tenho em mente que nós vamos conseguir isso, Geraldo, na COP, na Conferência do Clima, porque a gente vai estar fazendo o que todo mundo está fazendo, chamando a atenção sobre as besteiras que ele faz. Ele pode não gostar dos índios, ele pode não gostar dos quilombolas, mas ele gosta do dinheiro. E vai ter um momento em que ele vai levar tanta cacetada econômica que ele vai ter que retroceder. Porque ninguém vai querer se aliar a um país genocida. Porque foi assim que nós, os negros, conseguimos ser libertados em 1888. Porque os ingleses exigiram. Não porque a princesa Isabel queria cuidar da gente. Essa daí não me representa. E fomos o último país que libertou seus escravos, os seres humanos escravizados. Então, enquanto a gente não conseguir essa pessoa, a gente não vai conseguir sair do lugar. É essa imagem que eu tenho do futuro. E a gente não está conseguindo falar com o Cláudio, mas essa é só a primeira live. Eu queria muito contar com vocês na quinta. Geraldo já está dizendo que vai estar aqui. E eu vou fechar a nossa roda de conversa com uma imagem muito bonita, bem mais bonita do que essa aí que a gente teve que ver. Pode falar, Geraldo. Pode falar. Você manda as datas da live lá no Zap? Que aí eu agendo aqui lá. Viu, porque se não for assim, aí eu me perdo. É muita coisa. É muita coisa. Ainda mais para você que está aí na beira do São Francisco, olhando esse rio maravilhoso, aí em Inajá. Então, realmente, dá para esquecer dos problemas, né, Monique? Gente, boa noite. Bom descanso. Boa noite. Até a próxima. Obrigada, seu Geraldo, pela presença. Obrigada, Cristina. Agradecer ao Cláudio também. Foi um prazer mesmo estar aqui compartilhando esse momento com vocês, tá? Boa noite. O prazer é meu sempre estar junto com as pessoas que querem construir o nosso futuro.